Olá, eu sou o Vilmar. Eu sou a Aline, bem-vindo a mais um Descomplicando Saúde da Mulher, um espaço onde a gente discute esses assuntos de forma holística, descomplicada e educativa. Lembrando que de forma alguma substitui uma consulta médica, então se você tem alguma queixa, alguma dúvida, tem que procurar um profissional da saúde. Legal. E no Descomplicando a Saúde, hoje nós vamos trazer um caso clínico. Vamos a ele, Exatamente, caso de consultório, vamos botar na tela. Hoje o nosso paciente vai ser um homem, gente, mudando aqui um pouquinho. Então, nós temos um homem de 40 anos que procura o consultório do mastologista queixando de aumento no volume e sensibilidade das mamas há 1 ano. Ele não tem nenhum problema de saúde, não tem alergia e nunca fez nenhuma cirurgia. Ele bebe socialmente e também refere o uso de anabolizante há 1 ano e meio que ele obteve na academia. E dos antecedentes familiares, ele não tem nada que chame a atenção nossa nesse momento. E aí, Vilmar, Então, vamos comentar um pouquinho sobre esse caso? Quando chega um paciente com esta queixa, não? Ou quando, na realidade, quando eu tenho um homem marcado no meu consultório... Exatamente o que eu ia falar. Quando eu tenho um homem marcado no meu consultório... Majoritariamente, vai ser uma ginecomastia, um aumento do Exatamente. volume das mamas. E a primeira coisa que eu vejo é a idade dessa pessoa, porque ela pode ser uma pessoa jovem, um adolescente, 13, 14 anos de idade, ou um senhor de idade, 60, 70, 80 anos de idade, que eu vou pensar o quê? Numa ginecomastia fisiológica, Aline, que é super normal, né? O menino, quando chega na puberdade, por estímulos dos hormônios sexuais, vai ter mais estrogênio, que não vai ser ainda convertido nos androgênios, e vai estimular a glândula mamária, e ela vai proliferar. E o senhor de idade, não, pela senictude, insuficiência hepática, ele acaba também produzindo mais estrogênio, não convertendo em androgênio, e vai ter também aquela maminha. Não? Então, é extremamente comum nessas duas fases da vida, nós chamamos de uma ginecomastia fisiológica. Entendi. Então, nesses casos, se chega um adolescente, eu posso simplesmente observar? Sem dúvida nenhuma. Então, no adolescente, o que nós fazemos é que o adolescente é algo muito... a gente tem que tomar muito cuidado, Sim. porque existe a questão social. Se a ginecomastia do adolescente, o aumento das mamas no adolescente, não trazer nenhum conflito social, nós vamos tentar observar. Mas, muitas vezes, ele traz um conflito social tão grande. Esse menino não consegue tirar a camisa, ele não consegue jogar futebol, ele não vai na praia mais sem camiseta, ele se sente constrangido frente aos colegas, e você sabe que existe muito bullying nessa faixa etária. Então, muitas vezes, a gente acaba até operando, mesmo sabendo que ela pode regredir, vai regredir muitas vezes, mas por uma questão social, é melhor... tudo isso que causa, né? Tudo isso que causa, é melhor operar esse menino. Perfeito. Mas o nosso caso que você trouxe é um caso de um homem de 40 anos que hoje em dia está muito comum, que é o uso dos anabolizantes. Exatamente, a gente vê cada vez mais, né, isso, o pessoal indo para as academias, querendo focar num estilo de vida mais saudável, mas às vezes usando coisas que burlam um pouquinho o que a gente indica. Sim, porque quando ele usa anabolizante, o que ele está usando? Ele está usando alguma substância que, no final das contas, vai ser testosterona. É o androgênio. E esse androgênio, ele vai ser convertido tanto no tecido da mama, a mama converte o androgênio em estrogênio, quanto na gordura. Então, ele vai ser um rapaz que, por mais que ele está androgenizado, ele vai estar estrogenizado e vai proliferar as mamas e vai evoluir com a ginecomastia. E daí ele vai chegar no consultório, por mais que nós suspendamos a medicação, muitas vezes não regride. Por quê? Porque tem uma proliferação do tecido glandular mamário, você já tem uma mama verdadeira formada, e agora, se ela formou, você pode tentar fazer tratamento medicamentoso? Pode, mas na maioria das vezes você vai ter um tratamento que não vai ter sucesso e vai acabar operando este rapaz. E essa sensibilidade da mama, ela é comum também de vida associada? Sim, então como essa mama cresce e retém líquido, é muito parecido com a mulher, não? No período pré-menstrual, não, que a mama fica mais edemaciada, mais sensível, né? É muito parecido. Então, ele refere, a mama está muito sensível, está doída, não pode tocar, que o mamilo está hipersensível, está muito incomodado, e
pede com que nós possamos resolver isso da forma mais imediata possível e acaba fazendo cirurgia. Mas, em contrapartida, a gente tem que lembrar também que tem aquelas pessoas que chegam no consultório, mas tem uma lipodistrofia. Então, ele é mais gordinho e ele deposita mais tecido gorduroso na mama. Ele refere que o pai era assim, que o avô também, não? E ele tem aquela mama que nós chamamos de pseudoginecomastia. Por quê? Porque ele deposita gordura na mama. Então, não é uma ginecomastia verdadeira. Não é a glândula, né, não que é cresceu. A glândula, é simplesmente o tecido adiposo que depositou. Que depositou ali. Em vez de depositar no abdômen, depositar no flanco, depositou na mama. E daí né? ficou o formato de uma mama que se assemelha a uma mama feminina, Sim, né? E traz todos também os problemas. E Vilmar, você comentou então aí dos anabolizantes, mas existem outros medicamentos que também possam causar ginecomastia no homem? Sim, tem várias medicações que podem causar ginecomastia. A principal e a mais utilizada são os bloqueadores da secreção gástrica, não? Sim, que a gente usa para gastrite, às vezes disfagia, sim. Então essas medicações para as dispepsias, principalmente a cimetidina e a ranitidina, perfeito. São as duas medicações que estão sendo menos utilizadas atualmente, mas até o esomeprazol pode causar uma ginecomastia. E essas substâncias são usadas de forma rotineira. Sim. Obviamente que devem ser usadas, não, porque diminuiu muito a incidência do câncer gástrico e das úlceras dispépticas. E não é todo mundo que vai ter, né? Não, é um é efeito todo mundo colateral. que vai ter. Então, não é que você vai efeito, deixar de tomar por causa disso. Você vai tomar, se você observar que isso está acontecendo, pode ter relação com a medicação, mas não é que você vai deixar de tomar por causa disso. Existem outras medicações, como Sim. diuréticos podem causar. Sim, né? Acho que tem alguns antibióticos antirretrovirais, etc. Então, várias substâncias que podem causar. Então, você tem que, se a mama começou a crescer, se você usa alguma medicação que não é de uso rotineiro, converse com o seu médico. Porque essa medicação, sendo retirada, você ainda pode reverter essa sua ginecomastia se ela for pequena. Mas se ela for muito volumosa, você vai ter muita dificuldade de reverter. E eu acho que isso mostra também a importância de uma anamnese, de um questionário bem detalhado por parte do médico quando chega com um paciente desses, para poder cobrir também todas as possibilidades de causas, né? Sim, porque assim, o que a gente vê e os colegas muitas vezes negligenciam é o exame dos testículos. Perfeito. Porque os tumores testiculares podem ser uma causa de ginecomastia. Porque eles produzem hormônio? Sim, você vai ter um tumor que é funcional, não, que você vai ter um aumento dos androgênios e esse paciente pode desenvolver a ginecomastia. Então, às vezes, ele faz o diagnóstico do tumor testicular pela ginecomastia. Então, faz parte obrigatória do exame físico deste menino, deste paciente, a palpação do testículo e uma ultrassonografia testicular. E falando do exame físico, vamos mostrar um pouquinho, então, do exame físico aqui que a gente espera encontrar num paciente com ginecomastia. Então, a gente vê aqui, de um lado da tela, o que a gente espera de um tórax de um homem sem ginecomastia e o que a gente espera aqui, né, então, desse lado, um tórax sem esse aumento, esse acúmulo nem de glândula mamária nem de tecido adiposo, enquanto que do outro lado a gente já vê um abaulamento na região da mama com um acúmulo de tecido que pode ser a glândula, como o Vilmar falou, que vai ser a ginecomastia propriamente dita, ou a pseudoginecomastia, quando esse volume se dá pelo acúmulo de tecido adiposo. É isso, Vilmar? Perfeito, é isso mesmo. E a gente tem como classificar? Todas as ginecomastias são iguais? Tem pior, tem melhor? Como que funciona? Não, a ginecomastia, ela é classificada, não sei se nós trouxemos a gente trouxe também, então vamos mostrar aqui para o pessoal. A classificação. Perfeito. Então, ela é classificada em classe 1, 2A, 2B e 3, né? A classe 1, pequeno, a mama é pouco visível, sem excesso de pele. Na classe 2A, tem um aumento desta mama, mas sem excesso de pele. Na classe 2B, moderado aumento da mama com pele extra, então a mama começa a cair, começa a ficar muito mais parecida com a mama feminina. Então, os homens, até a 2A, ele até acha que está ficando mais forte. Que ele acha que é o peitoral maior que está forte, tá né? Está forte, está ficando volumoso. Mas quando chega na 2B e ela começa a ficar caída, ele fala, opa, alguma coisa está estranha aqui. E a 3, e aí tem um aumento mais importante com a pitose maior, uma queda maior das mamas. Então, geralmente, de forma geral,
O adolescente não aceita nem a 1 nem a 2A. O adolescente Já fica incomodado. fica muito incomodado. Perfeito. O adulto que está fazendo o exercício físico, na 1 e 2A ele está achando que é o peitoral maior dele que está crescendo. Entendi. E você examina, manda ele contrair o peitoral e pega e puxa a mama. E fala, isso não é peitoral, isso é mama. Né? E no 2B e 3 ninguém aceita. Geralmente esses pacientes, esses homens, não querem realizar o tratamento adequado, que geralmente passa por uma cirurgia. Perfeito. E você comentou que a gente, então, para investigar, um dos exames que a gente orienta é a ultrassom de testículo, para ver se tem algum tumor. Tem mais algum exame que seja indicado? O perfil hormonal do paciente é extremamente importante. Perfeito. Não? Então, nós vamos fazer um perfil hormonal, um painel hormonal, que ele pode ter até um tumor produtor de hormônio, quer seja testicular, suprarrenal, mesmo hepático, pode ter tipos de tumores que produzem hormônio, ou ele pode ter insuficiência hepática, por exemplo, e várias outras alterações. Insuficiência renal crônica. Insuficiência renal crônica. Então, você vai investigar o paciente como um todo e tentar fechar o diagnóstico. Um hipotiroidismo. Então, você vai fazer um painel completo para identificar a causa. De forma geral, gente, ela é idiopática. A ginecomastia é idiopática. Você faz a pesquisa, não encontra nada. Ou ele está usando anabolizante. Nos dias atuais, ou você pega o idiopático, ou pega o indivíduo que está em uso de anabolizante. Tem algumas síndromes também, como a síndrome de Klinefelter, né, que pode desenvolver as maminhas, mas é extremamente mais rara, e você bate o olho no paciente, você já faz o diagnóstico só pelo biotipo do paciente. Não? E eu acho que é importante mencionar também que a gente sempre faz um exame de imagem da mama, ultrassom da mama, justamente para diferenciar o que o Vilmar comentou. No exame físico, a gente só na palpação consegue identificar a glândula e tal, mas às vezes você quer ver a proporção, tudo, se tem tecido adiposo associado, então o ultrassom das mamas é bem interessante também para afastar se tem algum nódulo, alguma coisa que precise investigar mais aproximadamente. Sim, porque não podemos nunca afastar, aumentou o volume da mama, porque se for simétrico, ótimo, mas se for de um lado só, que às vezes ela é assimétrica, você pode ter um tumor, pode ser um tumor benigno, às vezes até um tumor maligno. Exato. Então, nas ginecomastias assimétricas, são as que mais nos preocupam em relação aos tumores. Perfeito. E, sem dúvida nenhuma, a ultrassom vai dizer se é uma pseudoginecomastia ou uma ginecomastia verdadeira, não, Aline? Exato. E eu acho que a gente podia comentar rapidamente, porque isso também é bem complexo, depende muito de cada caso, quais tratamentos a gente tem disponíveis. Então, posso tirar sua glândula, tenho que fazer lipoaspiração associada, como que funciona? De forma geral, né, esse paciente acaba fazendo o tratamento cirúrgico. Existem tratamentos medicamentosos, como o uso de tamoxifeno, que pode diminuir essa glândula? Existe, mas geralmente não são tão eficazes. Eles acabam indo para a cirurgia. No meu ponto de vista, a cirurgia deve ser feita sempre associada à lipoaspiração com a remoção da glândula. Por quê? Porque quando você faz a lipoaspiração, você dá um contorno melhor e você não escava muito o tórax do paciente. Então você faz a lipoaspiração, depois faz uma abertura perialveolar e tira aquele corpo glandular residual. Eu ia falar, é uma cirurgia bem delicada, tem que ser uma pessoa que tem bastante experiência, porque senão você pode tirar mais, e daí ao invés de você ter a mama que está agora, estava abaulada, né, para frente, você deixa o peito assim com 2 buracos, meio escavado. Tem que ter alguém que tenha bastante experiência para refazer e reposicionar esse mamilo e ficar um tórax proporcional, né, Vilmar? Sem dúvida nenhuma. Acho que esse cuidado, nós temos que ter um cuidado estético, não é simplesmente a remoção da glândula. Esse vai tirar a blusa na praia, vai querer tirar na academia, né, com parceiro, parceira, então tem que se sentir bem aí com o resultado. E é a pergunta que eu faço sempre para os pacientes quando retornam. Já está ficando sem camiseta? Já consegue ficar sem camiseta? Se ele falar que sim, ele gostou da cirurgia. Está garantido. Perfeito. Eu acho que é isso, né? A gente quis fazer aí um caso diferente para mostrar que o consultório de mastologista não chega só a mulher, a gente tem casos aí de homens também chegando, e para alertar a população de que os anabolizantes têm sim os seus efeitos colaterais, tem outros aí mais importantes, mas a gente também não pode esquecer da ginecomastia, né, Vilmar? Ótimo, Aline. Perfeito. Então, se vocês gostaram aqui desse caso clínico que a gente trouxe para você, um pouquinho do dia a dia do mastologista, não deixa de deixar o like aqui, se inscreve no nosso canal, assina, ativa o sininho para notificar vocês toda vez que a gente publicar um vídeo novo. E caso você tenha alguma dúvida sobre esse caso ou queira fazer alguma pergunta para nós, para mim, para a Aline, por favor, faça um comentário, vai ser um prazer
responder as dúvidas de vocês. Por E favor. a gente se vê no próximo vídeo. Até Até mais. o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.